Bom, pessoal aí do online, vocês estão ouvindo o áudio? Não estou vendo nada. Sim, a Ana Silva respondeu lá. É, Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite ao pessoal do online. Estamos reunidos aqui hoje, a cada encontro, um reencontro. Alinhamos um ponto ou desalinhamos. Hoje estamos aqui no desenlace, que se abre para outros reenlaces. E assim é, para que cada um possa, então, ir em busca da sua verdade. Hoje estamos aqui para o desenodamento do cartel O Avesso da Psicanálise e os Discursos em Lacan. Esse cartel ainda, né? Ainda foi constituído, ainda é. Estamos aqui para deixar de ser pelo Fábio Luiz Dias, Gustavo Praconi Pinzon, Juliana Dalmina Aragão, Nilma Bittencourt. E, como mais um, a Júlia Schlemen Gattoni. Agora nós ouviremos o trabalho do Fábio Luiz Dias, Linguagem, Discurso e Clínica. Os acessos à verdade, sua relação com o saber e seu parentesco com o gozo. Palavra com você, Fábio. Bom Obrigado. trabalho. Boa noite a todos. Bom, com esse título, vamos ver o que acontece. É um título um pouco pretensioso, eu acho. Mas no meu interesse por esse seminário, a ideia sempre foi trabalhar algo que me fizesse ter mais contato com o que, até esse momento, como Lacan trata a questão da verdade. Então, vamos lá. Em princípio, inicio minha fala agradecendo a oportunidade de trabalho que a Biblioteca Freudiana de Curitiba e meus colegas de cartel possibilitaram. Ao convidar Nilma Bittencourt, Juliana Aragão e Gustavo Pinzon para trabalharmos no Seminário 17 e Júlia Schlem para a empreitada de mais um, iniciou-se um longo percurso de um bom estudo sobre os discursos. Então, muito grato a todos vocês. A ideia e o desejo de trabalhar esse tema surgem após uma fala de um convidado da BFC sobre as narrativas. E com isso surge em mim a ideia de estudar o Seminário 17 e suas implicações na clínica psicanalítica. E para minha grata surpresa, essa articulação nunca deixou de estar presente em nossos estudos. E meu interesse se deteve na articulação que visa localizar o sujeito em uma posição discursiva, nas narrativas que justificam a forma de gozar do sujeito e sua relação com a verdade, esse como tema principal. E ainda percorrer um pouco mais sobre linguagem e fala. Estudar o Seminário 17 fez debruçar-me sobre o discurso de Roma, a fim de buscar mais corpo para enfrentar minha questão. No discurso, há um semear de uma reflexão sobre a clínica, destacando o papel exercido pela linguagem, segundo concepções afinadas com a linguística e com a antropologia estruturais. Seu objetivo consiste na defesa original de que a compreensão da ideia freudiana só pode ser alcançada quando se reconhece a importância central e efetiva da linguagem. Para tal, isso ocorre a partir de 4 pontos que são conectados e que conduzem à tese de que o campo da psicanálise se identifica com o campo da linguagem, sendo eles: 1. A linguagem é o elemento da experiência analítica. 2. A linguagem é o material constituinte do homem. 3. O inconsciente é a própria estrutura da linguagem, o texto desconhecido que determina a subjetividade para além da consciência. Para além da consciência, isto é, o inconsciente é o discurso do outro. E 4, a psicanálise, ao estabelecer seu parentesco com o paradigma científico, inaugurado pela linguística estrutural, vem assegurado para si um lugar legítimo no rigor da ciência moderna.
Desta forma, a estrutura da linguagem, sendo o próprio inconsciente, se articula na fala do sujeito que, em sua historicidade e finitude, entra com o psicanalista num processo de troca dialética que se direciona para a verdade de seu desejo, sendo isso o essencial do discurso. Em Lacan, a tensão existente é entre fala e linguagem, diferente do que é para Saussure, onde a tensão reside entre a fala e a língua. Dicotomia, para Saussure, que se apresenta pela tensão entre o objeto social e um ato do indivíduo. A língua com seus elementos fonéticos e regras, ou seja, com suas convenções que envolvem a comunicação, como contrato coletivo. E a fala, que é, para ele, o ato de seleção, combinação e atualização desses componentes. Para Lacan, a língua em particular, como objeto de estudo, não é do seu interesse, mas sim o fato de na língua conter os signos, símbolos e significantes, ou seja, quer pensar a exemplo de Lévi-Strauss, a ordem simbólica. Então, Lacan quer pensar a linguagem como o veículo da comunicação e o campo em que define o inconsciente, em que se define o inconsciente, bem como pensar seu muro, que põe resistência à liberação da fala, que reside modificada ou transformada no sintoma, o que justifica a existência de uma tensão entre fala e linguagem. Portanto, é aí que se oriunda a oposição da linguagem à realização da fala verdadeira. Lacan, em O Discurso de Roma, traz conceituações sobre as falas plena e vazia. A fala vazia vem com os pacientes e suas primeiras manifestações, que narcísicas, vêm para seduzir o analista. São tentativas, no plural, isso se repete. É uma fala, é uma fala que habita o registro do imaginário, portanto, se relaciona ao eu do paciente. Embora traga elementos onde se pode verificar o processo de identificação do sujeito, ela se coloca como um obstáculo à análise. E muitas vezes esse monólogo deve ser ultrapassado pelas possibilidades que a associação livre dá. A importância da fala vazia é que ela vem como material que o analista pode dispor para alcançar a verdade do desejo do paciente, subvertendo-a, tirando o caráter de servir como justificativa para sua forma de gozar. Isso consiste em parte do processo, parte da direção do tratamento. A fala plena dá referência à história do sujeito tal como foi relatada. Dentro do processo analítico, o sujeito deve ser posto diante dessa fala via interpretação simbólica, cujo objetivo consiste na desalienação do sujeito e cujo ponto de partida é o sentido do seu discurso. Via proposição dialética, que se produz na verdade histórica do sujeito, ela serve de eco, pois essa fala já contém em si sua resposta. Quando se valoriza a interpretação simbólica da história do sujeito, ao invés da análise das resistências, começa a realização da fala plena. A fala plena é a que visa, que forma a verdade, tal como ela se estabelece no reconhecimento de um pelo outro. A fala plena é a fala que faz ato. Isso é Lacan. Ou seja, a fala plena estabelece o reconhecimento dialético do sujeito pelo analista. Mais uma cita de Lacan. O avesso, o avesso não explica nenhum direito. Trata-se de uma relação de trama, de texto, de tecido, se quiserem. Só que esse tecido tem um relevo. Ele pega alguma coisa. Claro, não tudo, pois a linguagem mostra precisamente o limite dessa palavra, que só tem existência de linguagem. Mostra que, mesmo no mundo do discurso, nada é tudo, como digo, ou melhor, o tudo, como tal, se refuta e mesmo se baseia em ter que ser reduzido em seu emprego. Isso está no seminário 17, na página 56. Verdade, irmã do gozo, um parentesco que não é qualquer. Em Lévi-Strauss, no capítulo Os Princípios do Parentesco, na obra As Estruturas Elementares do Parentesco, sabemos que essas relações estão divididas em duas categorias: as biológicas, da natureza, e as sociais, da cultura. É possível verificar em diferentes culturas o lugar da mulher para definir a questão do parentesco. Diz Lévi-Strauss que sem a mulher a vida não é possível. Sendo assim, elas são os valores por excelência em ambos os pontos de vista, o biológico e o cultural. É a regra príncipes para o estabelecimento do parentesco, se sustenta na interdição do incesto.
regra que proíbe o homem de casar-se com sua mãe e sua filha, e também, por excelência e ao mesmo tempo, instaura um campo proibido. Sendo assim, exige que a troca aconteça. Nas sociedades, cria-se um laço de aliança entre os indivíduos, a partir dessa regra da instauração da fraternidade de sangue. Ao instituir a condição de irmã submetida à lei do incesto, acarreta-se a proibição do casamento entre irmãos. Com isso, as leis do parentesco interditam como lei e instituem a falta como consequência e a necessidade de buscar uma parceria possível fora de suas origens. Utilizando essa obra para falar da relação de parentesco, podemos pensar que um casamento de verdade com o gozo não seria possível, já que sabemos que casamento entre irmãos está proibido, mas há abertura para outro regime de troca. Verdade, irmã do gozo, é uma nomeação feita por Miller. No Seminário 17, existe uma afirmação que é familiar até mesmo aos que não trabalham com a psicanálise. A verdade não é, mesmo no nosso contexto, de acesso fácil. Estando muitas vezes à flor da pele, ela se apresenta como esquecida no que se diz e, portanto, se sustenta no significante na medida que ele não concerne ao objeto. Lacan afirma que o significante não diz respeito ao objeto e sim ao sentido. Sendo assim, o sujeito da frase sustenta nada mais que o sentido que desliza sobre essa frase e que se encarrega de traduzir a insustentável leveza do ser, que ali se apresenta enquanto falta. O peso do ser encontra-se no não sentido, naquilo que falha do sintoma, do sonho, por exemplo, quando esse se interrompe no momento em que uma verdade poderia aparecer, e naquilo que falha das formações do inconsciente. Neste ponto, podemos pensar que ali possa se localizar a verdade, habitando o espaço do interdito, dos sonhos, do ato falho, das frases. E também a verdade ameaça surgir onde a angústia, o afeto que não mente, se manifesta, dizendo da presença do objeto. A angústia não é sem objeto. E Lacan diz nesse seminário: a nossa verdade parece bem ser estrangeira. Ela está conosco, sem dúvida, mas sem nos concernir de tal forma que se quer bem dizê-la. Verdade e desejo se articulam na medida em que não há sentido senão o do desejo. Aquele que corre sob a barra do significante e que esconde a verdade da falta e propicia um gozo do sentido. Por isso, pelos efeitos do significante, dizemos que a verdade só se articula em saber. O discurso do mestre nos ajuda nessa articulação ao apresentar uma estrutura onde o significante representa um sujeito para outro significante, que, enquanto saber, se sustenta da falta ser que o habita. Sendo assim, o não saber é o quadro onde o saber se estrutura. A verdade é inseparável dos efeitos de linguagem. Está presa em suas redes e ali se faz presente e só se encontra fora de toda proposição, no entre, na implicação entre proposições. Se ela é inseparável da linguagem, pode incluir aí o inconsciente. Para Lacan, a verdade se esgota em querer dizer-se pela palavra. Dizê-la toda é impossível, e na sua relação com o desejo, pode-se perceber que, mesmo articulada na linguagem, ela não pode articular-se na palavra. Permaneceria esquecida por detrás do dito. Na parte 4 dessa lição, Lacan trabalha a relação entre o gozo e a verdade utilizando-se de Sade. Ele parte do princípio que Sade ama a verdade. Ele não quer salvá-la, apenas a ama e por isso a recusa. E nesse movimento de recusá-la, ele consegue, por pequenos meios, alcançar o gozo. Através desses pequenos meios, ele vai alcançar o que podemos denominar resíduos do efeito da linguagem, a partir da entropia do mais de gozar. É nestes pequenos meios que encontramos a presença de uma verdade fora do discurso que se define como sendo irmã do gozo interdito. Uma nova leitura da compulsão e repetição é o que acontece nessa passagem da ênfase na verdade para a ênfase no gozo. No primeiro momento, a verdade era a razão da repetição, repetição do sintoma que se apresentava como uma verdade escondida, esperando ser decifrada, uma verdade que quer dizer algo e que se estrutura na demanda. Verdade e gozo não se articulam na palavra. Importante,
Importante, portanto, destacar que o objeto A, inventado por Lacan, está situado exatamente nessa conjunção entre o inarticulado da palavra e o articulado da linguagem. O discurso da histérica é o que melhor vai nos dizer desse parentesco. Nesse discurso, encontramos a verdade como rechaço do saber, ou retorno rechaçado do saber, que aparece em posição homóloga a um gozo que somente se inscreve como resto. Seria então o parentesco entre verdade e gozo o objeto A. Ele que nomeia o gozo em posição de não absorvido, escrevendo-se como resto irredutível com respeito ao saber, com respeito ao significante e sua articulação. Seguindo, e essa é a parte que mais me interessou, vale pensar nos lugares que a verdade ocupa em uma análise inicial e uma análise que dura, e na sua relação com o saber e com o gozo. No início de um processo analítico, o paciente apresenta-se com uma narrativa quase sem forma. Na relação transferencial decorrente deste início, ocorre uma aposta no saber do dispositivo analítico e sua narrativa começa a ter forma. Não se tratando apenas do implícito tornar-se explícito, mas de uma transformação mais radical. A narrativa reparte-se em elementos de discurso e em estrutura de linguagens. Nessa análise inicial, nos deparamos com uma verdade a ser revelada através da interpretação, que pode ser comparada à procura de uma verdade escondida, como Lacan trabalha no Seminário 17. Dizer que ela está escondida pode torná-la possível de ser encontrada através de uma articulação significante, e é diferente de dizer que a verdade está ausente e só é possível alcançá-la através de uma operação de substituição. A formatação, articulada a partir da associação livre e favorecida pelo sujeito suposto saber, é favorecida ao privilegiar que há um endereçamento a um destinatário e que o que se supõe a ele permite articular o saber à verdade. Na análise que dura, ocorre uma busca da verdade que está ausente e se faz presente na repetição sintomática. Na análise inicial, ocorre a suposição de saber que inclui a genealogia da verdade, isso é, existe um primeiro verdadeiro do qual não se pode afastar. Através da transferência, os sujeitos sustentam saber, mas, na medida em que o trabalho avança, numa análise mais durável, percebe-se que o saber ali presente se apresenta como um saber a ver-se com a verdade, savoir-faire. A relação segura com a verdade é a castração. Não existe relação amorosa possível e nem tanto com a verdade. Sendo assim, o que podemos saber da verdade é apenas um bocado, e nem é preciso sabê-la toda. É do limite dela que se trata aqui, pois ela, enquanto efeito, é resultado do que resta, de sua relação com o saber. E estes não são complementares, justamente porque não fazem o todo, já que este não existe. Não há complementaridade, mas há possibilidade de compatibilidade. Quanto ao gozo, a verdade se liga a ele pela interdição, e também não casa com ele, pois vem ocupar um lugar deixado pela articulação significante. A verdade ausente parece-nos estranha. Lacan se utiliza do termo das Unheimlich, freudiano, para falar desse estranhamento. Ela está conosco, mas sem que possamos dizê-la toda. A verdade e o gozo são fraternos, são inseparáveis dos efeitos da linguagem, e ambos não permitem um acesso fácil. Mas se voltarmos a Lévi-Strauss, esse parentesco é de troca, é da substituição possível da verdade mentirosa, do inconsciente transferencial para o saber fazer com o sintoma, retirando o excesso da repetição sintomática, implicando uma substituição da verdade a ser revelada por uma verdade ausente, que se articula apenas no ceder desse gozo, isto é, a castração. É isso. Não, estava ótimo. Obrigada, Fábio. Eu vou pedir para alguém do gestão trazer um copo de água aqui para o nosso próximo cartelando, apresentar aqui, que é o Gustavo Paracone Pinzon. Venha, Gustavo. Obrigada, Fábio. Peraí.
Gustavo vai apresentar para a gente agora. Para bom entendedor, meia palavra basta. Boa noite. De início, eu gostaria de agradecer aos meus estimados colegas, o Fábio, a Juliana, a Nilma, a nossa mais um Júlia, que por 2 anos e meio embarcaram nesse percurso que é o 2 anos e meio, nós embarcamos nesse percurso de desdobramento dos discursos. Também agradeço à biblioteca por sempre oportunizar espaço para que a gente realize esse dispositivo. Se dispor a fazer um cartel é se dedicar, cada um a seu modo de se colocar e em um trabalho árduo de estudo para que no final se compreenda que muita coisa ainda falta e ainda há muito o que se dizer, mas que algo pode ser formulado por enquanto. Na constituição desse cartel não sabia muito bem o que iria estudar, além dos 4 discursos, nem o porquê do Lacan teriam intitulado O Avesso da Psicanálise. Respostas essas que pude obter no percurso de estudo. Convocado pelo tema após o convite para participar do cartel e pelo laços de trabalho estabelecidos com os colegas, chegamos ao fim do texto lacaniano e algumas dúvidas puderam ser sanadas e conhecimentos construídos, como falarei no decorrer da minha explanação. Para bom entendedor, meia palavra basta. É a partir desse ditado popular e acrescentando um ponto de interrogação por conta própria que propus pensar o Seminário 17, o avesso da psicanálise e seus desdobramentos. Um ditado popular é aquela expressão repetida inúmeras vezes, baseada no senso comum em um determinado meio cultural que pretende dizer alguma coisa, sem que se precise dizer muito. Quando pensamos esse ditado, fica claro que o saber popular indica que não é preciso que se fale muito para que alguém entenda o que está sendo dito, que a verdade está dada de forma simples e evidente. Mas seria possível que uma análise exista sem que haja palavra, sem que haja discurso? O próprio cartel se formaliza após a produção de um trabalho de desenodamento e a constatação que, mesmo após seu fim, muito há que se aprender. É aquela velha história. Quanto mais se estuda, mais se constata que ainda há muito que estudar. E na análise, parece-me que corre mais ou menos pelo mesmo caminho. Quando o analisante adentra a esterilização de seu discurso, se dá conta, por mais que fale, que quando se colocam palavras, nada é respondido pelo saber popular, mas sim de um outro lugar, o lugar do analista, do qual falarei mais adiante. Lacan coloca que um discurso ultrapassa a palavra, sempre de forma mais ou menos ocasional, e é o que vai chamar de um discurso sem palavra. O psicanalista coloca que a estrutura discursiva pode renunciar às palavras e dar importância às posições em que elas ocupam no discurso. Ou seja, ainda que seja sem palavras, o discurso não é sem linguagem, que somente por isso pode se inscrever de forma muito mais ampla do que as enunciações efetivas. Logo, o que acontece é que o discurso se sustenta numa estrutura discursiva. Essa estrutura discursiva, como coloca Silvia Amigo no livro Os Discursos e a Cura, possibilita que o sujeito que habita a linguagem também se coloque na legalidade, sendo que, ao impor uma lei à linguagem, é fazê-la ordenar-se em discurso. Lacan propõe uma estrutura discursiva a qual vai se sustentar em 4 pilares. E agora a gente tem aqui o nosso cartaz. O agente, que é aquele que produz a ação de discurso. O outro, a quem o discurso se interessa. A verdade, que sustenta, melhor colocando, a produção primeiro, aquilo que é criado pelo discurso, e a verdade que sustenta o dizer do agente, por onde também circularão o objeto A, o sujeito barrado, o significante mestre e o saber. A relação entre fala e o discurso pode ser apontada também a partir da noção de fala plena e fala vazia. Se a psicanálise dispõe apenas da fala do paciente para que se pretenda ser o agente da cura, toda fala pede uma resposta. Não há fala sem resposta, ainda que haja silêncio, desde que haja um ouvinte. A fala plena é aquela que indica que há um discurso, além de uma mera descrição de fatos, mas que é aquilo que é descrito, esquecido, confundido, silenciado, entre outros. É o lugar onde o inconsciente se produz. A psicanálise não é fundamentada em uma fala meramente descritiva, mas sim pertencente a uma cadeia discursiva. Foi no seminário 16, de um outro ao outro, que Lacan começou a formalizar a teoria dos 4 discursos e se dedica ao seminário 17 ao assunto.
Do mestre, da histérica, do universitário e do analista foram os 4 discursos formalizados, não havendo prevalência ou sobreposição de algum deles. Todos são igualmente necessários e giram no discurso daquele que se propõe a ser analisado. Tomando o título do seminário 17, O Avesso da Psicanálise, me intriguei de imediato para saber do que Lacan estava falando. Felizmente, o autor não deixou dúvidas e não demorou a responder. O avesso da psicanálise se trata do discurso do mestre. Por quê? O discurso do mestre é também chamado de discurso do inconsciente. Em cada discurso, a letra que é escrita no vértice superior esquerdo, no primeiro quadrante, está o lugar de dominância, o lugar do agente. No discurso do mestre, o S1, o significante mestre, trata de dominar a lei. Nesse discurso, o que interessa é que as coisas funcionem, que andem, sem que seja questionado muito o motivo pelas quais as coisas funcionam, o qual não quer dizer que ele seja um vilão, já que todo discurso é necessário e guarda nele um impossível. No caso do discurso do mestre, o impossível de governar o real. O discurso histérico, também chamado de discurso do analisante, é aquele que se objetiva que durante as entrevistas preliminares emerja, já que o analisante normalmente não vem munido desse discurso. O impossível nesse discurso é o fazer desejar, o fazer desejar. E no discurso universitário, o impossível é o educar. Quero me ater ao discurso do analista, aquele que faz contraponto ao discurso do mestre, o que guarda outro impossível, o impossível de analisar. Governar, fazer desejar, educar e analisar são impossíveis porque sempre há algo que escapa à capturação dessas operações. Sempre haverá um resto para qualquer um desses discursos. Há um limite do real que se impõe e faz com que nem tudo seja simbolizado. O impossível não é algo que se tem que resolver. O que tem que se resolver do impossível é como o sujeito vai se situar diante dele. O discurso do analista é o discurso que possibilita e impulsiona o ato analítico, e ele somente existe aí. Ele aparece como avesso ao discurso do mestre. Aqui, o analista, representado pelo objeto A, ocupa o lugar de agente e, sustentado pelo saber, o S2, sob a barra, dirige ao sujeito ou analisante, demandando para que esse diga-se tudo que lhe passe à cabeça, como diz Lacan, como diz Lacan. Como produção desse discurso, temos, então, o significante mestre, o S1, ou os significantes mestres produzidos pelo analisante. Foi a partir desse discurso que pensei no título que dei para esse trabalho. Para um bom entendedor, meia palavra basta? Tomando o entendedor como analista, independente de ser bom ou não, fixo-me na segunda parte do ditado. Meia palavra basta? Em primeiro lugar, há que se pensar se existe palavra inteira. Se estamos falando dos impossíveis apontados por Freud e por Lacan, do desejar acrescentado por Lacan, algo sempre ficará de fora, inclusive a palavra inteira. O discurso do analista se faz em ato, aquele que somente é verificado num depois. E para tanto, na verdade, aposto que o analista deveria ser um mau entendedor. Afinal, para sustentar o lugar de sujeito suposto saber, não há que se entender, e muito menos, ou seja, ocupar um lugar de mestre. Silvio Amigo, novamente no livro Discursos e a Cura, coloca que o discurso do analista ocupa tanto um lugar que é nomeado, tanto como um lugar de produção, enquanto um lugar de perda de gozo para o sujeito. Como coloquei no começo, o discurso precisa ser dirigido a alguém, no caso do analista, que não oferece um seu bom entendimento, mas sim oferece a sua presença à transferência e necessariamente fazer semblante de A, e faz efetuando um corte de seu ato verificado. O próprio analisante poderá assumir o A como semblante e com isso fazer com que a partir de sua análise possa mudar seus modos de gozo, e não necessariamente os objetos, mas sim seus modos de gozo com os objetos. A importância dos discursos se dá em sua circulação, em cada quarto de giro que possibilita o caminho a ser traçado numa análise, e sua direção da cura. É com a possibilidade do analista ascender a esse discurso que a dialética da cura pode acontecer. Para meio entendedor, meio palavra basta? Talvez. Depende do lugar que se fala e de que lugar se escuta. Como coloca Lacan, digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível, materialmente,
faltam palavras. E por hora é isso, para esse cartel, basta. Parabéns, Gustavo. Obrigada. Mais uma aguinha aqui. Não tomou? Então deixa essa. Agora vamos chamar aqui a mesa a Juliana Dalmina Aragão, que vai apresentar para a gente o trabalho O Impossível nos Discursos de Lacan. Boa noite. Então, como a Paula já disse, né, meu título é O Impossível nos Discursos de Lacan. Meu interesse em estudar o Seminário 17, o avesso da psicanálise, se deu a partir dos matemas dos discursos. Quis estudar esse seminário, no qual Lacan demonstra a construção de seus 4 discursos, visando a sua utilidade clínica. Pensava que seria enriquecedor abordar os discursos como ferramenta clínica, acreditando que possibilitaria uma melhor escuta e manejo dos casos. Essas fórmulas tão sucintas, matemáticas e lógicas, que pareciam funcionar de forma mecânica, como um relógio, em que os ponteiros vão girando e nos posicionando em relação ao tempo. Pensava, então, que uma leitura precisa dos discursos poderia me situar em relação aos tempos da cura, assim como quando se olha para um relógio e se pode de imediato saber as horas, minutos e segundos do momento atual. Ao longo do seminário em questão, Lacan postula seus 4 discursos: discurso do mestre, discurso do universitário, discurso da histérica e discurso do analista, que estão representados sobre um esquema de 4 patas, os quadrípodes, em que 4 lugares, agente e outro na primeira linha, produção e verdade na segunda linha, sustentam 4 letras: S1, significante mestre, S2, saber, S barrado, sujeito barrado e A, mais de gozar. Sempre nessa sequência, as letras vão mudando de lugar em movimentos de 1/4 de giro, sendo cada discurso denominado de acordo com a letra que ocupa o lugar de agente. Temos então o significante mestre como agente no discurso do mestre, o saber como agente no discurso universitário, o sujeito barrado como agente no discurso da histérica e o objeto A como agente no discurso do analista. Não há prevalência entre os 4 discursos, não existe um discurso melhor ou pior que outro. Na análise de um sujeito neurótico, ou seja, de um sujeito que habita a linguagem e que pode encadeá-la em um discurso, respeitando essa lei de funcionamento em que os 4 elementos passam pelos 4 lugares, é necessário que se passe pelos 4 discursos. Não se espera que esses discursos apareçam em determinada ordem, nem que os giros aconteçam respeitando alguma sequência. O que se pretende é que o analista consiga fazer girar essa estrutura, de forma que o analisante não fique estagnado em um só discurso. Lacan diz que, se isso não gira, range, isto é, se o mecanismo dos discursos para de girar, faz ruído. Aí tem-se um problema. Os discursos, portanto, nos mostram uma estrutura de relações em que um agente, sustentado sobre uma verdade, se dirige ao outro, que responde com uma produção, indicando assim um laço social. Cito Lacan. Os discursos nada mais são do que a articulação significante, o aparelho, cuja mera presença, o status existente, domina e governa tudo o que eventualmente pode surgir de palavras. São discursos sem a palavra, que vêm em seguida alojar-se neles. As palavras, portanto, vêm se alojar numa estrutura discursiva. Por meio delas, acessamos o discurso, mas este não se resume às palavras que nele se instalam. Logo, a leitura do discurso não é feita a partir do que é falado, mas sim da identificação da posição em que se fala. Essa é a topologia dos discursos. Trata-se de lugares, de posições discursivas, relações entre posições que indicam um laço social. Porém, conforme o cartel vinha avançando, me deparei com certo impasse na clínica. Por mais que Lacan tenha escrito os matemas de maneira clara e sintética e que eu estivesse compreendendo na teoria o que significavam os discursos e seus giros, me surpreendi com a dificuldade com que me deparava em realizar uma leitura precisa desses discursos na prática.
Certamente, sei que não existe psicanálise aplicada e que a clínica se teoriza num só depois. Mas parecia que encontrava um limite, algo que não me permitia avançar. Questionado então pelos obstáculos que encontrava nesse percurso, chego às lições finais do seminário 17. Essas últimas lições me caem como um anel ao dedo, emprestando a fala de Lacan no momento em que se encontrou com o borromeano. Na penúltima lição do seminário, em 10 de junho de 1970, Lacan recorre ao texto Análise Terminável e Interminável de Freud, em que governar, educar e analisar são apresentadas como profissões impossíveis. Lacan diz que não se pode deixar de ver o recobrimento entre estes três termos e aquilo que distingue este ano como o que constitui o radical dos quatro discursos. Assim, em uma analogia com os três impossíveis freudianos, Lacan explica como essa impossibilidade se apresenta nos discursos. Tem-se, portanto, o impossível de governar no discurso do mestre, o impossível de educar no discurso do universitário, o impossível de analisar no discurso do analista e ainda acrescenta como quarta operação impossível o fazer desejar no discurso da histérica. Entendendo assim que há uma impossibilidade radical nos discursos e que isso faz parte de sua estrutura, começo a pensar que a dificuldade com que me deparava na clínica poderia ser atribuída ao encontro com esse impossível, que é intrínseco ao analisar. Freud atribui a impossibilidade dessas profissões ao fato de se ter certeza, de antemão, que seu resultado será insuficiente, ou seja, não se pode esperar um sucesso total. Para Lacan, o impossível quer dizer o real. E o que é o real? Aquilo que a palavra não dá conta de simbolizar. Nesse momento, Lacan acrescenta aos matemas dos discursos o vetor da impossibilidade na primeira linha, que vai do lugar do agente ao lugar do outro, e diz que é na parte de baixo, onde está a verdade, que encontraremos sua chave. Porém, na segunda linha, não há flecha que indica a comunicação entre produção e verdade. Pelo contrário, há algo que obtura. Lacan diz, então, que toda impossibilidade, seja ela qual for, articula-se sempre com isto. Se ela nos deixa em suspense quanto à sua verdade, é porque algo a protege, algo que chamamos de impotência. Nos quatro discursos, impossibilidade e impotência estão presentes. Lacan dirá que a verdade é a irmã da impotência, ou seja, quanto mais se tenta atingir a verdade, mais se cai na impotência. Lacan dirá que esse elemento de impossibilidade, que está na raiz do que é uma estrutura, é justamente o que nos interessa na experiência analítica. Vale ressaltar que nesse seminário, assim como já vinha fazendo no seminário anterior, de um outro ao outro, Lacan nomeia o objeto A como mais de gozar, inspirado no conceito de Marx de mais-valia. Para dizer de forma sucinta, se a mais-valia corresponde à parcela de rendimentos que não é paga ao trabalhador, a parte do trabalho que ele entrega ao dono dos meios de produção, Lacan dirá que o mais de gozar é o preço que se paga para se tornar um sujeito de linguagem, um falacer. Logo, há uma parte de gozo que se renuncia, da qual se tem de abrir mão para habitar o discurso, para adentrar no laço social. Mas é justamente essa perda de gozo que abre um buraco para ser preenchido pela repetição, que as várias versões do objeto A, oral, anal, escópico, vocal, tentarão tamponar. Lacan dirá que não há discurso que não seja do gozo, pelo menos quando se espera o trabalho da verdade. É somente no discurso do analista que o saber está no lugar da verdade. Isso indica a possibilidade de lidar com o impossível a partir de outro lugar. Cito Lacan. O que se espera de um psicanalista é que faça funcionar seu saber em termos de verdade. É por isto mesmo que ele se confina em um semidizer. É ao analista, e a ele somente, que se endereça a fórmula. Lá onde isso estava, o eu deve advir. Se o analista trata de ocupar esse lugar no alto e à esquerda que determina seu discurso, é justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. É lá onde estava o mais de gozar, o gozar do outro, que eu, na medida em que profiro o ato analítico, devo advir. Ao levar em conta o impossível que o real representa, o analista se coloca como objeto causa de desejo para o outro, seu analisante. Nesse discurso, é o outro quem assume lugar de sujeito,
sujeito dividido, barrado, que consente com a castração e produz significantes para dar conta desse impossível de tudo poder, tudo saber, tudo fazer desejar. Avesso ao discurso do mestre, em que a comunicação entre A e S barrado está obturada pela impotência na segunda linha, excluindo qualquer possibilidade de fantasia, o discurso do analista coloca o objeto A em posição de agente, ou seja, de objeto causa de desejo. A operação analítica, portanto, possibilita colocar em relação sujeito dividido e objeto causa de desejo, S barrado e A, permitindo que a fantasia apareça na primeira linha, de forma horizontal, perfeitamente equilibrada, diz Lacan. Acredito, portanto, que o incômodo sentido por mim na posição de analista diz respeito a essa articulação entre impossibilidade, impotência e verdade. O analista, quando promove um giro no discurso, não sabe o que virá depois. Diferentemente do relógio, que gira sempre no mesmo sentido, em que as horas aparecem sempre na mesma sequência, e que a simples leitura dos números indicados por seus ponteiros permite de pronto nos situar em relação ao tempo, no caso dos discursos, não podemos adivinhar em que sentido suas letras girarão como efeito de uma intervenção, nem mesmo se uma intervenção produzirá algum giro. Fazemos uma aposta, baseada numa hipótese de posição discursiva, que só será confirmada a posteriori, depois que o giro acontecer. Aí sim poderemos realizar uma leitura dos efeitos da nossa intervenção, depois que se percebe que um novo discurso se instalou, que a posição discursiva mudou. Quando escreveu Análise Terminável e Interminável, Freud julgava que o interesse dos analistas da época não estaria corretamente direcionado, pois estavam muito preocupados em analisar sobre como se promovia a cura. Em vez disso, Freud adverte que eles deveriam se questionar sobre quais obstáculos impediriam a cura analítica. Guiada por essa recomendação, após esse percurso de Cartel, questiona os obstáculos da clínica a partir de um novo lugar. A psicanálise não é uma teoria aplicada, mas uma praxis. Uma praxis, segundo Lacan, é uma ação realizada pelo homem que o põe em condição de tratar o real pelo simbólico. Assim, percebo que há um impossível no analisar, que faz parte da estrutura da psicanálise. E por mais que o analista esteja advertido do real, ele também se depara com esse impossível como limite em sua praxis. Contudo, por ser avesso ao discurso do mestre e estar no polo oposto a toda vontade de dominação, o discurso do analista é o único que pode aproximar saber e verdade, pois é o único que suporta revelar a verdade como não toda, a verdade da castração, que revela a perda de gozo necessária para ser falante. Lacan nos ensina que o real é o impossível, não na qualidade de simples escolho contra o qual quebramos a cara, mas de escolho lógico daquilo que do simbólico se enuncia como impossível. No seminário 17, Lacan disse a seus ouvintes que não esperassem de seu discurso, leio aqui o discurso do analista, nada mais subversivo do que não pretender a solução. Filiando-me à subversiva pretensão de Lacan, admitindo assim a impossibilidade de simbolizar completamente o real, sigo minha prática mais advertida. Decidida a ir ao encontro dos obstáculos que se apresentam na clínica e preservando a impotência da verdade, na tentativa de promover giros que possibilitem que o que só aparecia como perda, no mais de gozar, possa aparecer como objeto causa, que relance o desejo em direção a novas formas de viver com esse real e não só padecer dele. Obrigada. Bom, agora nós vamos escutar o trabalho da Nilma Bittencourt. O copinho de água agora vai precisar. E outra coisa que eu acabei de me tocar, né? A gente vai ter que trazer as cadeiras de volta. Como é que vamos fazer o debate? Vocês vão ter que sentar na mesa. Viu? A gente fica querendo inovar. Não é uma boa ideia ficar inovando. Bom, agora nós vamos escutar a Nilma Bittencourt. Obrigada, Juliana, pelo trabalho, parabéns. Uma leitura da teoria dos discursos em Lacan e sua articulação com a formação do analista. Boa noite a todos.
Bom, eu quero começar meu trabalho agradecendo aos meus estimados colegas que contribuíram muitíssimo para o meu percurso nesse dispositivo que exige que a gente se responsabilize com maior comprometimento pelo estudo que nos propomos a fazer. Quando eu recebi o convite para fazer um cartel sobre o tema dos discursos, me senti imediatamente convocada para participar desse desafio, já que, diante de tantos outros temas que abrangem a teoria psicanalítica, considerava esse dos discursos um tema árido, e eu nunca havia me dedicado para avançar especificamente sobre ele. Os outros colegas convidados também eram pessoas com quem eu já trabalhava junto em outros espaços, inclusive há mais um com quem também eu já tinha uma transferência de trabalho. Isso para poder colocar aqui que as pessoas com que me reuni para seguir essa trajetória já eram bem conhecidas entre si. No decorrer da minha escrita, eu vou explicar melhor por que estou chamando a atenção para esse aspecto. Inclusive, me surpreendi quando nossa mais um nos alertou para o fato de que o cartel já havia sido declarado há quase 2 anos e não tínhamos ainda marcado a data do desonadamento, conforme tinha sido o nosso combinado inicial. Sim, passou muito rápido esse período e tínhamos disposição para seguir estudando ainda por mais tempo. Porém, compreendemos, a partir dessa intervenção, que seria importante que programássemos o dia que encerraríamos esse percurso, já que um cartel tem data para começar e para encerrar. Entendendo que essa é uma proposta muito específica de estudo, que inclusive não significa necessariamente que cada um de nós que escolheu estudar sobre os discursos vai sair dessa experiência com a sensação de que agora sabe tudo sobre a teoria dos discursos em Lacan. A sensação que precisa ser suportada é de que não há como se apropriar totalmente de um determinado conceito ou teoria, mas que se pode avançar um pouco mais sobre o que se escolheu estudar, principalmente quando isso se faz entre pares. E num grupo pequeno, onde a proposta é de que não se espere que alguém que teria um saber maior sobre o tema nos ensinaria do que, afinal de contas, se tratam os discursos em Lacan, se torna muito mais viável um aprofundamento sobre a temática que exige que a gente corra atrás das nossas próprias questões, e para isso é preciso ler muito, não de qualquer forma, mas com profundidade, indo em busca das referências citadas pelo autor e tentando responder às perguntas que surgem, deixando de lado a expectativa de que o mais um, que tem uma posição diferente dos demais integrantes na configuração de um cartel, responda às nossas interrogações, mas que o saber possa circular entre todos aqueles que compõem esse arranjo proposto. Foi importante também para o nosso cartel recebermos outra intervenção a respeito do fato de que, em alguns momentos, se repetiam situações em que usávamos o horário da reunião do cartel para tratar de outros assuntos relacionados à gestão da BFC, onde os 4 cartelandos fazem parte. A partir daquele momento, ficamos mais atentos a esse contexto e procuramos nos concentrar mais nas questões que nos levaram a fazer o cartel. Bom, a primeira questão que surgiu para mim foi por que o título do Seminário 17, proferido por Lacan nos anos de 1969 e 1970, foi O Avesso da Psicanálise. Eu não tinha noção sobre a que ele estava se referindo exatamente. Pensei se, por acaso, seria uma proposta de um novo estatuto para o pai, já que Lacan ultrapassa o pai freudiano e, por isso, então, a psicanálise ao avesso. Também questionei sobre qual a relação desse seminário com o anterior, de um outro ao outro, e com o seguinte, de um discurso que não fosse semblante. Lacan inaugura sua fala no primeiro dia de sua transmissão sobre o tema escolhido para o ano, agradecendo o espaço cedido na Faculdade de Direito para acompanharem seu ensino. E é nesse momento que diz ter pensado em titular o seminário como A Psicanálise pelo Avesso. Continua dizendo que não o escolheu devido à atualidade, que, segundo coloca, estaria em vias de virar ao avesso, considerando o movimento estudantil de maio de 68, que ainda recolhia seus efeitos. E localiza nos escritos seu texto, De Nossos Antecedentes, onde coloca que o que constitui seu discurso é uma retomada do projeto freudiano pelo avesso. Segue com a proposta de distinguir o que está em questão no discurso como uma estrutura necessária, que ultrapassa em muito a palavra. Escolhe falar de um discurso sem palavra, que não poderia se manter sem a linguagem.
mas como articular a relação entre linguagem, discurso e palavra. Percebe-se aí que o psicanalista francês está dando ênfase para a estrutura do discurso. Pode-se, então, pensar que a estrutura é discursiva? Mas agora surge uma segunda pergunta. O que seria um discurso sem palavras? Ele coloca que o discurso sem palavras subsiste em certas relações fundamentais. Estava entendendo que, nesse seminário, Lacan apresenta os 4 discursos por ele estabelecidos que se sustentam na linguagem e se constituem como modalidade de laço social. Mas, se a psicanálise trabalha com a palavra, como poderíamos considerar um discurso sem palavra? Estaria ele se referindo ao lugar, à posição de onde um sujeito se localiza, e principalmente se localiza quando fala, mas que não precisa necessariamente falar para nos indicar qual é a sua posição? Na lição 1 do seminário 16, Lacan escreve no quadro que a essência da teoria psicanalítica é um discurso sem palavra. E nesse ano, elege para trabalhar a definição do que acontece com um discurso chamado psicanalítico, que, quando entra em jogo, traz uma série de consequências. E continua a sua fala dizendo que a essência da teoria psicanalítica é a função do discurso, que ele diz sem palavra. Diz também que não existe o universo do discurso e que não é com o significado, mas com o significante que lidaremos quando se tratar daquilo que nos importa, que é a relação do discurso com a palavra na eficiência analítica. E acrescenta que temos que situar a função essencial do objeto A, já que existe um discurso que articula uma renúncia e que se faz evidenciar nela a função mais de gozar, que é a essência do discurso analítico. É uma renúncia ao gozo que demonstra ser efeito do próprio discurso e é o que dá lugar ao objeto A. Mas o que está em questão no discurso? Seria ele uma posição já colocada de um lugar que o sujeito habita? Podemos, então, considerar a posição discursiva de onde o sujeito se coloca numa análise? Silvia Amigo, no texto Notas sobre o discurso do analista, do livro Os Discursos e a Cura, coloca que para que haja um avanço na cura, é preciso passar pela rotação necessária dos 4 discursos, que são eles do mestre, da histérica, do universitário e do analista, e que não há nenhum modo de viver sustentando-se em somente um deles. A partir dessa afirmação, podemos pensar, então, que cada discurso tem a sua função, sua característica mais peculiar e sua importância, e que num processo de cura se passa por cada um deles, e que a rotação de um quarto de giro, conforme Lacan postula, indica um movimento necessário para a cura analítica. O sujeito vai rotando, passando por cada uma dessas posições em uma espiral, mas não se volta igual. Ou seja, o analisante transita entre os 4 discursos. Isso mostra que a circulação do sujeito promove um movimento diverso do da fixação. Esta, sim, indica uma posição sintomática que devemos prestar atenção para, na operatória analítica, poder promover uma nova direção que será diferente da que se apresenta. Na lição 6 do seminário, Lacan fala com muita clareza que o avesso da psicanálise é o que ele apresenta com o título de Discurso do Mestre. Ao chegar nessa parte do ensino lacaniano, minha questão inicial a respeito do título do seminário começa a ser respondida. E ele segue dizendo que o discurso do psicanalista se encontra precisamente no polo oposto do discurso do mestre, e que é obtido pelo arremate do discurso do mestre. Na sequência, coloca que o discurso do mestre é também um discurso do inconsciente, e que esse discurso realiza uma revolução no sentido de giro que se completa. Acrescenta que o significante mestre está no lugar de agente desse discurso, ao ser emitido na direção dos meios de gozo, que são aquilo que se chama o saber, induz e determina a castração. Na lição 9, Lacan mais uma vez fala com muita precisão que o avesso do discurso psicanalítico é o discurso do mestre, sendo esse último uma posição que o analista seguramente não deve ter. Passa a considerar que o analista, portanto, não deve ocupar o lugar de mestria na sua operatória. Porém, na lição 11, Lacan esclarece que a prática analítica é propriamente iniciada por esse discurso do mestre. Apesar de Lacan ser considerado um grande mestre da psicanálise depois de Freud, ele não se coloca numa posição de mestria ao longo do seu ensino, o que provoca angústias com aquilo que ele parece fazer questão de não nos deixar claro,
de nos manter na dúvida se ele está elogiando ou criticando a elaboração de alguém, por exemplo. Como nessa questão do discurso do mestre, que estava parecendo para mim se tratar de algo que o psicanalista deveria estar com a máxima distância. Mas fui entendendo no decorrer do seminário e das discussões com os colegas que esse discurso tem seu valor e importância para a entrada em uma análise. Como iniciar um processo analítico sem supor um saber ao analista? Foi o próprio Lacan que propôs o conceito de sujeito suposto saber, para falar do lugar que o analista deveria ocupar no início de uma análise para que a transferência possa ser estabelecida e a possibilidade de uma análise propriamente dita acontecer. No entanto, é muito recorrente o fato do analista ser convocado em diversos espaços que circula para ocupar um lugar de mestre. Essa demanda acontece por parte de alguns analisantes ou daqueles analistas em formação que, ao estabelecerem uma transferência de trabalho com o psicanalista em questão, esperam aprender sobre psicanálise através dos ensinamentos daquele que, por ter um percorrido mais extenso pelo árduo caminho dessa prática, poderia transmitir seu saber de maneira efetiva. Mas esse não é o lugar que se possa dizer que uma psicanálise possa estar, a não ser no início de uma análise, e mesmo assim com toda a atenção, para não se estar se confundido com um lugar que é apenas suposto. E suposto pelo analisante, porque o analista não pode acreditar que é detentor do saber. Na verdade, sua referência precisa ser daquilo que ele não sabe, que é o que possibilitará uma escuta com atenção flutuante, como Freud nos alertou. Lacan também dissera que é preciso estericizar o discurso, mas isso caberia ao analisante, que, ao supor um saber ao analista para quem oferta sua demanda, que precisa se tornar de análise, aceita o convite para associar livremente, para que possa ingressar num processo que nem ele, nem o analista sabem no que vai dar. Mas ambos fazem uma aposta que gira em torno da busca de uma cura, que em psicanálise tem uma orientação diferente que outras práticas terapêuticas. Considero que é muito rico para o repertório do analista ocupar distintos lugares nos diferentes dispositivos de formação e nas funções dentro de uma instituição psicanalítica, de forma que proporcione a oportunidade dele não se fixar em nenhum desses lugares, mas que possa estar de passagem, porque é um risco para a própria psicanálise que, em nome dela, pessoas se utilizem de lugares que não são analíticos para sustentar seu narcisismo e manter uma posição de mestria que já entendemos que não é a proposta da psicanálise. Não é difícil cair nessa armadilha quando se encontra a demanda que alimenta esse grande equívoco e não se está atento à grave questão ética que se apresenta. Lacan sempre foi muito crítico quanto a essas questões que envolviam problemas cruciais nas escolas de psicanálise, onde o próprio sistema pode acabar engolindo aqueles sujeitos que se perdem a respeito do que se trata a psicanálise e, em vez de buscarem alcançar seu estilo próprio, se identificam a alguns modelos ou se colocam no lugar onde se estimula para que se identifiquem a um discurso comum e igual, o que é muito danoso, porque a ideia de uma instituição dita psicanalítica não é de produzir analistas em série, que falam as mesmas coisas do mesmo jeito. Pelo contrário, uma instituição que se preze precisa ter espaço de arejamento e de circulação de pessoas que suportam as suas próprias diferenças e que a lida com elas enriqueça o percurso de cada um, para daí sim podermos chamar esse de um agrupamento psicanalítico. É por isso que Lacan se preocupava tanto com as identificações nas instituições e que propunha que as pessoas pudessem se reunir para estudar com pessoas diferentes a cada novo cartel, por exemplo. Nesse cartel em especial, como comentei no início do texto, me reuni com pessoas com quem eu já trabalho há algum tempo de distintas formas. Já estivemos e ainda estamos em diferentes espaços institucionais que nos levaram, inclusive, ao estabelecimento de um laço a partir de uma transferência de trabalho que também se transformou num laço social que se estendeu para fora da instituição. Não considero isso um problema, pelo contrário, se isso nos instiga a avançar pelo tema escolhido, através das ricas trocas que acontecem, ótimo, porque significa que conseguimos trabalhar bem juntos, coisa que não acontece com todos os pares.
Se podemos divergir, nos interrogando e refletindo sem buscar alcançar um saber comum único ou almejar um discurso totalizante, mas um saber um pouco mais adiante, para além do Seminário 17, que inclusive, apesar de ter sido o texto base do nosso percorrido, não foi o único que lemos, entendo que é assim que um cartel pode funcionar, quando o saber circula e está em movimento. O problema, a meu ver, é quando a relação impede que as coisas sejam ditas, que os incômodos e os malestares sejam apresentados. Aí sim temos um agente complicador no processo de trajetória de um cartel. Mas que depois do percorrido é interessante que cada um possa seguir por outros caminhos, estudando com outras pessoas, para viver novas experiências, com certeza é importante. Essa foi uma das coisas que esse tema dos discursos me ensinou. Não há como estar num dos discursos o tempo todo. É preciso fazer a rotação do quarto de giro. Numa análise, não estaremos o tempo todo operando do lugar do discurso do analista, mas ele precisa ser a nossa referência. Não provocamos atos analíticos em todas as sessões, mas procuramos, nas nossas intervenções, promover o deslocamento dos sujeitos de sua posição de gozo e somente depois teremos notícia da eficácia daquela tentativa. O lugar de mestria forja uma aparente segurança a respeito do que se está fazendo, além de ocupar um lugar de sedução narcísica bastante perigosa, que se localiza numa posição extremamente inversa à da subversiva proposta psicanalítica. Que possamos estar atentos para não nos deixarmos levar tão facilmente por essa demanda, que vai contra tudo aquilo que tanto Freud como Lacan procuraram nos deixar enquanto transmissão. Uma outra questão que me surgiu ao estudar sobre os discursos tem relação com sérios problemas da contemporaneidade. Por um lado, temos visto um crescente e assustador avanço nas autorizações de analistas e de instituições se auto-intitulando de psicanalíticas sem o menor pudor ou critério. Considerando que as facilidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia, que tem contribuído em muito, principalmente durante e depois da pandemia, para que pudéssemos seguir trabalhando, deram lugar a uma banalização da formação psicanalítica, onde qualquer um com um bom sinal de internet e uma boa comunicação nas mídias sociais passou a oferecer promessas de cura e títulos rápidos de psicanalista, sem que se precise implicar no processo que exige uma presença com desejo do analista para alcançar o que Lacan formulou como reconhecimento de desejo, em oposição ao desejo de reconhecimento. Também temos acompanhado um movimento novo, em busca cada vez maior por formações de psicanalista nas universidades, em vez de nas escolas de psicanálise. Parece um tanto ambivalente essas situações que gostaria de compartilhar, já que me trazem certas interrogações. Será que está acontecendo uma busca por mestres que daria um título, uma nomeação a quem procura? Qual é a diferença de estudar numa escola de psicanálise e na academia? Será que não envolve uma espécie de anonimato quando se está num grupo enorme de pessoas, onde não há tempo ou mesmo espaço para que quem está na formação se coloque, precisando dar provas de seu percurso em momentos de formação que uma exposição faz parte? Como fica mais difícil de se escapar de ter que se haver com seu próprio percurso numa instituição que se reúne em grupos menores? Será que essa busca tem aumentado por parte dos estudados, que é como Lacan chama os estudantes, que ficam numa posição de esperar que o saber venha pelo outro, no caso, o mestre que diz que sabe? Deixo essa pergunta para refletirmos se ela não conversa, além do discurso do universitário, também com o discurso do capitalista, que promove uma ideia de aquisição rápida e fácil dentro de uma sociedade de consumo que vigora nos tempos atuais. Afinal, deve estar sendo difícil, pela cultura que vivemos, suportar a inquietude e o desassossego que a psicanálise nos apresenta como fazendo parte da vida mesmo. Que é suportar que temos que nos dedicar com muito afinco para conseguirmos alcançar o que desejamos e que não será pelo outro, que pode estar representado em um semelhante ou em uma instituição que valide algo referente ao seu trilhamento, mas somente por cada um que acessará seu próprio desejo e não tem como se ter tudo. Nem a verdade pode ser dita toda. Enfim, que a castração é a única possibilidade para que um sujeito desejante exista.
encerro minhas elaborações a partir de um percurso que me trouxe importantes transformações e sigo no diálogo que a psicanálise introduz e estimula a mantermos. Obrigada. Fique aqui. Sabe o que eu estava pensando? Que eu acho que seria bom colocar aqui. O que que vocês acham para ficar os 4 aqui? Né? Eu vou sair, daí põe 2 cadeiras aqui. Bom, antes de abrir para as perguntas, eu queria passar para mais um, a Júlia. Né, Júlia? Não sei se você quer colocar algumas palavras. Enquanto vão colocando aqui as cadeiras. Bom, então, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer aos trabalhos de vocês. Eu queria dizer que desde o começo, quando vocês me convidaram para ser mais uma, eu fiquei muito feliz e foi muito gratificante e legal acompanhar vocês nesse percurso, né? Porque, para mim, o trabalho... Só um pouco. Deu? Não. Então, para mim, os trabalhos de vocês mostrou bastante o que foi esse percurso desses 2 anos e meio, né, que você colocou ali, Gustavo. Porque vocês, né, eu entendo que vocês 4 colocaram as perguntas iniciais que vocês tinham, as respostas que vocês foram elaborando, as mudanças dos pensamentos que vocês tiveram, as elaborações de vocês. Eu acho que isso ficou muito claro no trabalho de vocês e isso aparecia em cada encontro, né? E a Nilma usou uma palavra que eu acho que o Fábio hoje falou no nosso grupo, uma palavra sério, e hoje a Nilma usou outra palavra, comprometimento, que eu acho que qualifica, é uma forma que eu leio o cartel de vocês, né? Eu entendo que vocês tiveram muito comprometimento com o desejo de aprender, né? E me parece que isso aconteceu, né? E a outra coisa que eu queria falar como o que eu pensei quando eu estava escutando vocês 4, da importância de teorizar a clínica, né? Porque vocês 4 apontaram, e eu entendo que teorizar a clínica é também torná-la tocável e não intocável, né? E eu entendo que isso é trabalho da castração, né? Só através da castração, operando, que vai poder se teorizar, se pensar a clínica, né? Para que ela não se torne não, mas o que foi falado no consultório é intocável, né? Fica totalmente distanciado. Então, o trabalho de vocês, de alguma forma, em todos eu vi uma direção de tratamento, né? Apontando para a direção de tratamento. Então, é isso. Queria agradecer, foi muito legal esses anos. Eu quero falar. Eu quero agradecer você, especialmente, pela dedicação, pela pessoa generosa que você é, pela paciência, porque não, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é uma pessoa, além de você estar num outro lugar, que você está no lugar de mais um, e realmente é um outro lugar, e um lugar que a gente toma como muito sério aqui, você é um pouquinho diferente, né? Você é uma alemã, e a gente, às vezes,
paciência de suportar a diferença de trabalho, de forma de trabalho, porque você foi aprendendo, eu percebi isso, nós todos fomos aprendendo a trabalhar juntos, né? E aí, nesse aprendizado, eu percebia que você tinha muita paciência. Eu quero te agradecer, eu, pessoalmente, quero te agradecer por isso, pela sua generosidade e seriedade. Obrigado. Gente, vamos abrir para o debate, aí as pessoas vão se inscrevendo, quem quiser fazer perguntas, ali no online também. Eu vou começar fazendo uma colocação, né, básica, né, que eu falo pouco, mas enfim. Primeiro que eu quero agradecer a apresentação do trabalho de vocês. Acho que a Júlia colocou uma coisa que é muito verdadeira. Cada um de vocês tocou de forma diferente com uma questão que é muito importante e cara a nós, né? Que é a busca da verdade, meia verdade, não toda, a relação com o impossível. E acho que isso estava no trabalho de todos vocês. E até eu achei bonita a metáfora que a Juliana usou do relógio, porque é muito bonito, porque a gente às vezes imagina e tem um ideal de que a gente vai atingir isso, que a gente vai chegar no momento em que a gente vai olhar para aqueles números, né? A metáfora é muito bonita. E então a gente vai saber dizer exatamente em que posição estamos, né? E a importância de se dar conta de que é num depois, de que a formalização ela é num depois, o analista é dois, não é qualquer coisa dizer isso, né? Parece simples, mas viver isso na própria pele é muito. Tem momentos que é muito angustiante, né? Porque é suportar não saber, no fim das contas, né? E eu fiquei pensando, e daí eu queria colocar uma pergunta daí para todos vocês, quem quiser me responde. Acho que o Fábio toca muito a relação com a verdade, né? E na direção do tratamento a gente sabe que a suposição do saber é preciso supor esse saber, senão não há transferência, não há possibilidade. A gente não é uma análise não é possível se não houver isso, né? Para que, então, como vocês estavam colocando, haja um giro possível, né, ao longo do tempo, da direção do tratamento, para que, justamente, essa suposição de saber caia, em que o sujeito possa, ele, se apropriar desse saber e dessa verdade, né? E aí, escutando vocês, eu tenho duas perguntas. Uma que é quase uma colocação, porque eu fico pensando o quanto que talvez a gente idealiza esses giros, e acho que pergunto para vocês, será que eu não teria que... A gente precisa de tomar cuidado, como que faz isso? Porque, às vezes, no ímpeto de uma antecipação de um giro ou de algo, o analista pode se precipitar, então o cuidado às vezes que deve se ter. E uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei, isso é uma dúvida que eu tenho até faz algum tempo, eu queria ouvir vocês, porque, claro, é ao longo do tempo, né? Vai se dando a possibilidade desse giro dos 4 discursos. Mas também, será que a gente não poderia pensar que tem momentos, pontualmente, em que se está na posição do discurso do analista enquanto A, né? O agente A, quanto mais gozar na provocação disso, e tem outros momentos em que o analista então está numa outra posição, assim, porque senão a gente pensa assim, ao longo do tempo faz o giro e ao final fica nessa posição estática. E penso que não sei, queria escutar vocês. O que que vocês pensam sobre isso? A Jandira levantou a mão lá, mas depois de mim, né? Eu imagino, na sequência. Tá, vou passar para vocês. Então. Sobre essa tua colocação final, Paula, eu acho que
Não se busca não tem um momento, um tempo certo em que o giro vai acontecer, como eu coloquei. No livro do Os Discursos e a Cura, que é um livro que a gente usou bastante, né? Até alguns citaram, que alguns analistas vão falando de como eles leem, né? Essa teoria dos discursos na clínica. Tem algum analista lá que fala que em uma mesma sessão pode-se passar por vários discursos. Outros identificam o discurso em tempos, a partir de intervenção, eles percebem esse giro. E eu acho que a chave, assim, para mim, né, o que ficou dessa impossibilidade, dessa minha dificuldade, é de justamente identificar em que posição o analista está colocado, né, pelo discurso do analisante, claro, como o analisante está posicionado, mas também como o analista está colocado, que eu acho que é isso que também vai possibilitar que esses giros aconteçam. E não acho que não dá para saber em que tempo isso vai acontecer no tempo cronológico, né? Mas eu acho que a gente pode marcar os tempos da cura, sim, a partir de uma verificação de que esses giros aconteceram. E também isso não para, que não pare de girar. Eu acho que o Lacan deixa isso bem destacado, que a gente não, né, quando ele fala que não tem uma prevalência, não tem um melhor ou um pior, que isso precisa girar e que quando fica fixado, quando fica parado, tem um problema. E que eu acho que isso tem a ver com a questão da relação com o objeto, né? Então, que isso possa girar quando esses momentos de fixação, ou quando ficar muito cristalizado, né, em um discurso, isso o analista consiga promover esse giro. Eu não sei, você vai falar, Nilma? Não, pode falar. Não, só para complementar até, porque seria a crença no possível se você ficasse, por exemplo, no discurso do mestre, né, que nem você estava colocando, Nilma, da crítica, que a gente pode pensar dessa crença de que tem alguém que possa transmitir algo num bloco, assim, né? Você transmitir, então, quer ser alguma coisa, que é uma promessa que existe hoje em dia, né? E até nesse livro que a Juliana está citando, são vários analistas, né, cada um escrevendo sobre um dos discursos, até no trabalho do Gustavo tem, né, que o discurso do mestre, ele falou vilão, né, a Silvia Amigo fala, ele não é malévolo, assim como ela fala assim, eu vou falar, o meu texto é sobre o discurso do analista, mas não é ele que é o melhor, ela diz. Né? Quer dizer, é exatamente isso que a Juliana está falando, né? Quer dizer, é claro, né, gente, que a nossa referência precisa ser o discurso do analista, ok, né? Mas no processo analítico, porque eu fiquei pensando também, Paula, nisso assim, de uma análise não pode ser confortável. Se é confortável, tem alguma coisa errada, né? Então, é nesse sentido que eu acho que né, da rotação do movimento, que tem que estar acontecendo, né? E que também, eu acho que é mais ou menos algo como da ordem do ato analítico, não é uma coisa que você programa, que você, né? Acontece, né? E depois que a gente vai recolher os efeitos ou não, né? Pode falar. O Vitor, vamos fazer assim, vamos passar para a Jandira e daí depois para você, Vitor? Vai, Jandira. Pessoal, excelentes trabalhos. Gostei demais, achei parabéns a vocês. Assim, trabalhos claros, né? Eu acho sempre difícil fazer um cartel sobre um seminário e vocês puderam fazer do avesso uma coisa bem... retiraram coisas dali potáveis, né? Porque a leitura do seminário, o estudo de um seminário pode levar para muitos lugares, né? Inusitados sempre.
e vocês retiraram coisas extremamente importantes e claras. Bom, dito isso, eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro do trabalho do Fábio, eu achei bem interessante a analogia em sustentabilidade e leveza do ser, que você fez lá, insustentável leveza do ser. Eu queria ver se eu entendi direito o que você falou. A insustentável leveza do ser, tipo, versus o peso que estaria mais na proximidade da verdade do real? Entendi direito isso, Fábio? Queria entender. Mais ou menos essa ideia de que o peso teria o encontro com essa possibilidade eh, de ter esse encontro com o real. Tá. Seria mais ou menos isso, dentro Uhum. dessa linha. Eu curti muito essa metáfora, porque me veio muito a cena do final do filme em especial. Eu já ficou muito mais longe para mim a leitura do livro, mas de fato combina, né? O filme é um bom filme e ele combina muito com o livro, ou seja, quando não se suporta ficar sem o sintoma, né? Isso. Enfim, e quando você diz que o peso o peso se aproxima O peso do ser quando... encontra-se no não sentido. Oi? O peso do ser encontra-se no não sentido. No não sentido, quando toca justamente aquilo que a verdade do sintoma traz, né? Mostra. Então, eu achei muito boa essa tua metáfora. Então, te agradeço muito por ela, né? Como às vezes a gente fala, trocando em miúdos assim, sobre também para flexibilizar tanto quanto a rotação dos 4 discursos, quanto como a gente fala assim em termos criticando a felicidade, mas como a gente também não a suporta. Viver sem o sintoma, o nosso tradicionalzinho, filhotinho de estimação, né? Quando a gente se vê sem ele, a gente não suporta, mas também quando a gente vai para o peso do que o sintoma aponta, trazendo o lado da verdade, também não é nada fácil, né? Não é Muitas nada confortável. análises são abandonadas até, né? Em função disso, podem trazer resistências e elas também exigem da gente muito mais, né? Isso foi bem importante que você falou, bem significativo. Às vezes as análises não continuam duráveis porque nesse ponto, nesse nó que talvez não desate, se torna pesado demais, né? Uhum, Nesse encontro aí com essa possibilidade de verdade, né? Porque enquanto é nessa condição de saber, de suposição de saber, daquele saber tecido pelo próprio sujeito imaginário, que o sujeito toma como uma verdade, a primeira verdade sobre si e para si, talvez as análises se sustentem mais fáceis. Como a Nilma comentou agora há pouco, é, uma análise não pode ser cômoda, mas talvez com o passar do tempo, se não tem esse giro, com essa possibilidade de se apontar para uma verdade, para além daquilo que se supõe como saber, ela pode até ficando confortável, mesmo que seja uhum, longa. Então, uhum. há que se ter manejos aí para que essa leveza do ser possa ser, de algum modo, tocada. Uhum, uhum. A outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre isso que vocês trouxeram do discurso sem palavras, né? Para mim, sempre esse negócio foi meio enigmático, e hoje, do modo como foi apresentado, eu fiquei pensando se vocês estariam dizendo que esse discurso sem palavras, ele seria relativo também a essa face
de real do objeto A, porque aí ele é impalavrável. Tô pirando na batatinha? Não, Jandira, desculpa, é que a gente está falando sem microfone. Então, Ah, Jandira, não sei, quero pensar, tá? Nessa relação com o objeto A, eu não tinha pensado. Eu tomei a palavra porque no meu trabalho eu exploro um pouco isso, porque também eu fiquei muito incomodada, né? Eu fiquei bastante incomodada com essa frase que, né, que ele coloca no 16, coloca no 17. O que eu entendi é que se trata da posição do sujeito, tá? Eu entendi assim que esse discurso sem palavra é quando a gente pensa que numa análise tem muita coisa que você vai poder, digamos, recolher do sujeito, tanto pela fala como, por exemplo, digamos lá, num ato falho, ele vai falar da posição dele, né? Vamos pensar. Mas não só no ato falho. Eu acho que em outras situações. Hã? Num corte, você diz? Acho que também. Né? Então, assim, eu entendi eu entendi nesse seminário que o Lacan está chamando a atenção para a posição discursiva de um sujeito. Eu entendi isso. Tá? Não sei vocês. Eu também não tinha pensado, Jandira, sobre o objeto A, como você colocou. Eu entendi o discurso sem palavras como a estrutura discursiva, que até eu coloquei uma citação do Lacan aqui no meu trabalho, que ele fala que a estrutura está ali, então o discurso é sem palavras, e depois as palavras vêm se alojar nele. E quando eu olho aqui para as fórmulas, aqui para os matemas, eu penso que é isso o discurso sem palavras, é essa escrita que aqui está sem palavras, né, nas fórmulas, mas conforme as palavras vão sendo empregadas nessa estrutura, a gente consegue fazer uma leitura. E alguém falou no trabalho, não lembro se foi o Fábio, a Nilma, falou sobre o silêncio também. Foi você? Foi você, Gu. Então, sobre num discurso sem palavras, se a gente for pensar nisso, até é possível fazer uma leitura de um silêncio, porque tem uma posição. Tá sem som. Tá montado. porque eu sempre entendi que, sim, quando o Lacan vai indo para a topologia, para os matemas, para desinflar a questão imaginária do campo das palavras, ele resolveu ir para a matemática, para os matemas, para a topologia, e assim buscar algo mais exato. E aí seria um discurso sem palavras. Isso eu acompanhei, assim, como uma ideia. Está chegando direito aí o meu som, porque a minha imagem aqui está ficando cheia de cubo. Estou vendo vocês um cubismo só. Sim, tá vindo, pode falar. Então tá bom. Então tá, vou retirar um pouco o efeito dessa imagem psicodélica aqui que eu estou vendo de vocês, ficar só com o som, então. Bom, então essa ideia do discurso sem palavras, em relação à ideia do Lacan, que nessas alturas já está topológico, aí já está indo para o Novo Romeu, mas já tinha topologia já desde o seminário 9, bem, enfim, e começa a se juntar com os matemáticos, tudo isso ali eu já vinha entendendo. Agora, quando se refere à questão analítica, isso me deixa um pouco mais confusa. Então, por isso que eu volto a essa pauta aí, quando vocês colocaram aí, se estão colocando em termos de estrutura discursiva. Isso. Tá. E uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, também não tinha pensado nessa formulação que você colocou no primeiro momento, mas incluir que o discurso não é sem linguagem e que por mais que haja situações em que há
discurso, se ele não tiver estruturado enquanto discurso, ele não vai estar constituído. E eu acho que é aí que ele vai falar sobre essa questão do discurso sem palavra. Pelo menos foi a maneira que eu acabei compreendendo essa parte do que ele estava colocando. Uhum. Ok, gente, obrigada. Vou pensar aqui. Obrigada. Eu fiquei com mais coisas para discutir sobre isso, mas talvez, não sei se em outro momento, mas eu fiquei pensando que, na sua pergunta, o objeto A tem relação com o discurso sem palavras, na análise, né, você diz, e se não seria naquilo em que também do objeto A é inapreensível, mas movimenta, Aham. sabe, um pouco nesse sentido, Uhum. de uma questão daquilo que sobra, que é resto, mas tem efeito, Uhum. sabe? Uhum. O tempo todo eu fiquei pensando nisso, assim, para colocar dentro de um processo de análise. Uhum. Mas eu adoraria discutir mais em outro momento sobre isso. É nessa perspectiva que o que vocês trouxeram hoje me fez pensar justamente, porque ele é isso, né? Ele não para de não se escrever, vamos lá, Isso, né? E ele faz movimentar a estrutura e ele é inapreensível, é inominável. isso. E por Nesse isso sentido. faz falar, né? Faz escrever. Isso. Por isso faz falar em todas as suas formas. Uhum. Fiquei pensando dentro dessa linha. Eu acho que o discurso sem palavras também se fazem escrever, às vezes, sem querer. Principalmente quando ele escapa. Por isso que ele também... Eu acho que é isso que a gente está falando, sabe? Que Então, é uhum. quando algo sobra. Ele não deixou de se escrever aí. Vitor. Eu, tá sem som? Bom, parabéns a todos, gostei muito dos trabalhos, gostei muito da colocação da Juliana ao trazer a questão, né, de como lidar com isso que se estuda, que se defronta com a teoria e como lidar com isso, né, na clínica. Eu tenho uma pergunta que eu até já fiz uma ocasião para a Nilma, não sei se ela se lembra, como uma questão que era minha e que eu pensava em, se eu fosse retomar o seminário, eu fiz apenas uma leitura rápida numa ocasião, se eu fosse reestudar o seminário 17, eu já tinha uma questão, né, que eu queria, que é uma colocação que o Lacan faz. E aí eu digo que eu vou citar o seminário 20, mas o que eu quero dizer antes de citar o seminário 20 é que o Lacan ele não repete da mesma forma aquilo que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Se a gente pensar que em 53 ele já fala de RSI, em 74, 73 ele vai voltar a trabalhar com RSI e dar importância a cada um dos registros, a gente tem que procurar ver como é que ele situa, né, certas colocações em cada tempo. E essa colocação é uma colocação que está justamente no seminário 20, a propósito do giro do discurso. E a colocação dele até anotei aqui para não me perder. Há sempre alguma emergência a cada passagem de um discurso a outro. Essa emergência é a passagem pelo discurso do analista. Ou seja, é como se ele tivesse, como não, né? Entendi assim que nisso que é um giro, que vocês falaram bastante, né? Não se passa de um discurso a outro sem passar pelo discurso do analista, se eu entendi o que o Lacan está colocando. Então, eu queria ver se, por acaso, vocês sentiram, né, de alguma forma, né, essa colocação. Né? Vitor, eu acho que ele trabalha isso mais no 20 mesmo, né? Eu lembro disso que a gente conversou, né?
Eu entendo, né, por exemplo, quando você fala isso, né, de que é a partir do discurso do analista, eu entendo que a análise enquanto essa referência, né, de ter lá, então, né, a Juliana estava falando do objeto A, causa de desejo, a questão do semblante também de A, né? Veja, eu não vi que nesse seminário ele deu essa prioridade. Inclusive, nesse outro livro que a gente trabalhou, a gente viu mais assim, pelo menos na minha leitura, uma ideia de que os 4 são importantes, que os 4 precisa se passar numa análise. Mas é claro que aí que está, é numa análise. Então, é o discurso do analista que estaria como uma referência, mas não tem como ficar nele o tempo todo. Tá? Eu não sei se eu te respondo, Vitor, mas eu acho que a elaboração dele no 20 é diferente, que lá, inclusive, também tem os discursos, né? Tem esse quadro aqui, não tem do capitalista. Vitor, gostei da tua colocação. Eu acho que é importante a gente pensar em avançar nesse estudo, porque algo que, né, a gente definiu como meta, como funcionamento do cartel, questão, como que objetivo, né? Foi a leitura do seminário 17 na íntegra. Então, a gente leu as questões, a gente leu as lições e foi fazendo questões em torno das lições do seminário. Só que eu acho que quando a gente lê um seminário do Lacan, em especial, como a gente fez, um único seminário, às vezes a gente já, de alguma forma, se contamina por coisas que a gente sabe dos seminários posteriores, anteriores. É difícil a gente ficar numa leitura única, assim, né? Semblante, né? Então, isso. Então, assim, no seminário 17, o agente é agente. O lugar do analista é como objeto A, agente, não é semblante de A ainda. Semblante vai virar no seminário 18. Outra coisa, discurso do capitalista. O Lacan passa muito brevemente, ele não chega a desenhar o discurso do capitalista no seminário 17. E Outra conferência. em 72, eu acho, que ele vai colocar no discurso, na Conferência de Milão, alguma coisa assim. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que vai ter um avanço na teoria, e quando eu estava lendo, né, outras referências para escrever aqui o trabalho também, eu li alguém falando que o seminário 17 é a pré-história dos discursos. Então, eu ainda falei para eles, gente, a gente está na pré-história, agora, né, não sei o que a gente vai poder articular a partir disso, mas, claro, é a pré-história dos discursos, mas é aqui que ele postula, que ele define os matemas, e isso é muito importante. Eu acho que essa virada de agente para semblante que vai ter no 18 é muito importante, vai ser muito importante para a leitura dos discursos. E eu acho que essa tua citação do 20 que eu não conhecia, não me recordo dele ter falado isso no 17. Então, eu não senti que no 17 haveria alguma menção a isso de necessariamente passar pelo discurso do analista a cada giro. Teoricamente, o que isso, pela experiência nossa, poderia se dar, se o que você falou não é estranho para a gente. Eu fiquei com dúvida na sua pergunta. O que eu quis colocar assim, o que vocês pensaram, sentiram, ou leram, ou encontraram, ou mesmo na tentativa de fazer alguma associação com a clínica, pudessem ter aparecido de alguma forma pela via da transferência, pela via do amor, ou pela via da falta, ou pela via do impossível, né? Como é que isso estaria no 17 e, de uma certa forma, pudesse responder a essa colocação que ele faz no 20? Era essa a ideia, se houve alguma... Talvez a gente possa ler isso no 17, pensando em
ter o discurso do analista como parâmetro, como não como estar sempre presente, mas eu acho que como fim não de final, né, mas como essa finalidade do analista tentar ocupar esse lugar, no alto à esquerda. A cada intervenção, talvez se tente se colocar nessa posição. Eu penso que talvez uma leitura possível seja essa, né? E disso de tentar promover a rotação, isso eu acho que eu escutei mais também, né, ali no entendi mais no 17. E não vejo ele colocando também, a partir do 17, essa questão do discurso do analista como uma vírgula, como se fosse algo necessário para que houvesse para houvesse essa rotação. Ele é um dos discursos, não condição necessária. Mas é muito interessante, muito legal isso que você coloca, porque tá mais para frente, é algo que a gente pode se pensar. Nesse livro dos discursos e a cura, a Silvia Amigo, ela traz um exemplo muito bom de como os discursos giram, assim. E não passa por essa ideia. E é um discurso no qual vai correndo sem que esteja o discurso do analista como causa necessária, como ligando um ao outro. Tá bom. Obrigado. Não, inclusive a Silvia Amigo diz muito claramente, eu vou falar do discurso analista que não é o mais importante, o melhor, nesse ponto ela coloca muito como os 4 tendo a sua importância. Por isso que no meu trabalho eu falo disso, sabe? É bom falar assim depois de ouvir bastante gente, porque a gente vai pensando, fica um pouco mais fácil. Não, e eu fiquei pensando na tua colocação, Vitor, que é uma colocação que ele faz no 20 lá mesmo, e fiquei pensando se, claro que essa é uma solução que eu arranjei para mim na prática, mas assim, se a gente fala, enquanto praticante, desde várias posições, então, desde vários discursos, a presença na modificação dessas posições do discurso do analista talvez seja como aquilo que a Juliana falou, como objetivo final da nossa, como finalidade da nossa intervenção, ou seja, quando você intervém, por exemplo, dizendo alguma coisa para alguém, desde a posição de mestre, ou às vezes mesmo desde a posição um pouco universitária, quando você explica algo para o paciente, por exemplo, normalmente se explica ou se faz isso visando justamente o ingresso desse sujeito no dispositivo analítico, né? Desculpa, eu estou suficientemente velho para dizer para vocês que eu faço isso o tempo todo, né? Eu não tenho que ficar dizendo que eu não faço o que eu faço o que eu posso na clínica, eu não sei o que eu faço, mas eu faço o que eu posso. Então, assim, se eu preciso, né, se eu preciso fazer com que alguém que vem, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje eu atendi alguém no Hospital de Clínicas que trazia toda uma situação em que se dizia portadora de TDAH, se dizia portadora disso, se dizia portadora daquilo, e eu tive que parar uns minutos e, claro, são entrevistas, não é? E tive que dizer que, bom, que eu não concordava com aquilo, por isso, porque existia um discurso hoje que diz que, bom, que as pessoas elas têm que estar atentas e focadas o tempo todo. E eu tive que explicar para a menina que consciência e atenção não são a mesma coisa. E que eu posso estar fazendo algo, né, sem estar absolutamente atento daquilo que eu estou fazendo, mas mantendo a consciência. O exemplo que ela dizia era assim, ela dizia, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu fui passear com a minha cachorra outro dia, e quando eu vi, eu estava no portão do condomínio. E ela queria ir para o portão do condomínio, só que ela estava dizendo que ela não tinha visto, que ela não tinha focado passo a passo até o portão do condomínio. Quando ela viu, ela estava no portão do condomínio. Aí eu tive que explicar para ela que isso não era patológico, porque ela estava achando que ela estava perdida, que ela estava louca,
porque ela não tinha conseguido focar, né? Mas escuta, consciência e atenção são coisas diferentes. A gente faz coisas, mesmo estando sem estar atento, a gente faz com consciência do que está fazendo, não é? E eu dizia para ela que eu achava que aquilo que ela estava dizendo era alguma coisa que ela tinha que pensar, porque ela estava querendo estar o tempo todo atenta e consciente, ou seja, focada, coisa que me parecia que era meio complicada. Bom, sei lá, isso foi uma explicação. Eu poderia dizer que talvez eu tenha falado desde a posição de professor, quem sabe, ou até de mestre. Mas isso para poder introduzir o fato de que essa menina começasse a pensar, né? Sem dizer para ela que a gente tem um inconsciente, ou seja, que a gente de vez em quando se dá conta que fez as coisas sem perceber, ou que diz as coisas sem perceber, né? Porque você Então, veja, assim, Luiz, só pegar um gancho que você está falando, quando ele vai falar, por exemplo, né, que o avesso da psicanálise é o discurso do mestre, depois ele fala, mas se começa uma análise pelo discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente, que é isso que você sim, está falando. né? Então, assim, acho que talvez a gente possa pensar nessa afirmação que o Lacan faz no 20, no sentido da gente pensar que a nossa intervenção, seja ela desde onde ela for, ela visa justamente, né, esta posição que em algum momento nós vamos nos colocar e nós vamos exercer a partir dessa posição de semblante de objeto lá, etc., etc., mas que não é sempre ela, né? Sim. Então, bom, sei lá, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer era parabenizar vocês todos pelos trabalhos. Eu acho que cada um dos trabalhos refletiu a questão de cada um, e eu acho que foram muito bons trabalhos. E queria conversar com a Jandira lá eh, também aproveitar a questão que ela trouxe para contribuir um pouco também e dizer algumas coisas a respeito dessa questão do discurso sem palavras, que eu passei a entender isso também, né? A partir principalmente do que vocês trouxeram a propósito das posições, né? Porque a gente tem que lembrar que Lacan também estava criticando os estudantes em 68 e dizendo que eles estavam querendo fazer a revolução. E a revolução significava voltar para o mesmo lugar, né? E que aí, então, a psicanálise era o avesso e não a revolução. A psicanálise não é revolucionária, ela é subversiva, a subversão do sujeito, justamente, não é? Então, o que Lacan diz é, vocês estão querendo dispor esse mestre para pôr outro no lugar, né? Então, que é mais ou menos como sempre acontece, né? Quando a gente quer desbancar o mestre para pôr outro no lugar. E uma outra coisa só é que eu não tenho certeza do que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que esse seminário também é um pouco uma resposta ao Foucault, quando Foucault diz que saber é poder. Ou seja, vejam que no discurso universitário é justamente essa formulação, ou seja, o lugar do poder, o lugar do agente está ocupado pelo saber, né? E o Lacan, em alguma medida, vai responder a isso dizendo, bom, não só o saber ocupa esse lugar, né? Se pode ter um discurso a partir do qual o que esteja comandando o discurso seja o lugar do vazio, o objeto, né? Não é nem um poderoso, nem um sabichão, nem um sujeito que não sabe muito bem, né, por estar dividido, qual é a sua, né? É alguma coisa que não obedece nenhuma dessas condições, ou seja, o objeto A não é um saber, o objeto A não é um sujeito dividido, o objeto A não é alguém em posição de poder, né? O objeto A é justamente uma falta. Né? Então, eu acho que tem um pouco a ver também com uma resposta a isso tudo que estava acontecendo lá e toda a contestação do movimento 68. Tanto é que a gente tem aquela famosa cena daquele cara jogando aquela jarra d'água na cara do Lacan, quando o Lacan vai dar aquela conferência, em que lá ele vai dizer justamente, né, coisas ligadas aos discursos, sem dizer
dessa forma que ele colocou aí, né? Então, são essas A coisas só. conferência em Vincennes, que você se refere? Isso. Uhum. Preferido do Vitor. Querem falar? Posso? Eu acho que sim, Luiz Renato, sobre a tua analogia do saber é poder, porque no discurso do Foucault, porque quando o Lacan vai falar do discurso do universitário, ele vai falar que é o discurso do mestre pervertido, algo assim, né? Que é o discurso do mestre pervertido, o discurso do universitário. Pensando em Uhum. poder, né? E saber, eu acho que sim. A gente realmente, o papo está tão bom, né? Olha que ótimo. Vocês, além de apresentarem excelentes trabalhos, estão proporcionando um excelente debate. Luiz Renato, lembrando esse momento histórico do Lacan, e que alguém falou na mesa, no trabalho, como é importante ser. é, Ai, gente, como é que ele falou? A coragem de ser. Eu até anotei aqui. Onde é que está? A coragem de não querer. Ai, gente, como é que é? Não anotei, esqueci de anotar. Quem que falou alguma coisa da coragem de não ser? é, Não, ninguém falou em coragem. Bem, eu não sei, eu esqueci, mas eu já daqui a pouco me lembro, porque depois dos 60 a memória vem devagarinho, não vem assim, rapidão. Mas, enfim, está sendo muito lindo lembrar esse momento do seminário e lembrar sempre o movimento de produção do Lacan. E a pré-história, né, dos discursos, eu só queria agora, com a minha fala aqui agora, lembrar da necessária colocação, já que se lembrou da clínica, a necessária colocação do sujeito primeiro em posição histérica, né? Sem o qual não existe a inicial divisão do sujeito necessária à entrada dele na análise. Então, não é porque alguém pede análise que já está dividido e que a divisão está colocada e que dessa divisão vai-se poder estabelecer o sujeito do inconsciente, de alguma maneira, fazendo sua impertinência ao nosso campo, né? Então, tem muita coisa importante já colocada pelo Lacan aí a respeito do discurso, principalmente o discurso da histérica, né? Era só isso que eu queria colocar, e daqui a pouco, se eu me lembrar, eu vou falar, tá? Desculpa aí o vexame. Obrigada, Jandira. Mas eu acho que é importante, a gente já disse, a gente está numa discussão importante, e eu agradeço as palavras, Luiz Renato, que você disse, eu me autorizo a dizer, então, porque é importante a gente fazer um pouco desse ideal, e é real isso, porque a gente fica muito nessa idealização, às vezes, acho que foi você que disse, né, Nilma, de ficar numa pretensão de um modelo, não se trata de um modelo, né? Mas também a gente não pode perder de vista o que é que a gente pretende com isso, né? Então também não é que, veja, é uma medida difícil, né? O que é que a gente pretende? E aí a gente não pode perder de vista que sim, a gente pretende chegar ao discurso do analista, lidar com o vazio, com o resto, com a falta, sim, a gente pretende, mas para chegar a isso, às vezes é necessário, sim, uma explicação. Não, é que eu lembrei sobre a questão da liberdade. Lembra que ele fala no começo que não tem, que as pessoas acham que a psicanálise vai trazer uma liberdade total, não é isso, né? Não, só sobre a questão, rapidamente, sobre a questão da pré-história, e quando o Luiz resgata aqui a questão da crítica ao Foucault em relação ao saber e poder, e a gente discutiu, a gente falou tanto nesse seminário e nos trabalhos também, todo mundo falou essa palavra, saber e verdade. É, eu acho que tudo isso que a psicanálise já fez, tudo que o Lacan escreveu antes do último, ele é importante porque
a gente pode resgatar a utilidade disso em cada momento. Por exemplo, se foi uma crítica ao Foucault em relação ao saber é poder, hoje o trabalho da Nilma, por exemplo, só para falar rapidamente, traz uma crítica ao que se propõe hoje, que hoje também continua dentro disso, de que saber é poder. Então, se você sabe o que significa um conceito, você pode ser psicanalista. Então, está aqui a chancela. E é contra isso que a gente. E é em relação a isso que nós somos subversivos. É em relação a isso que a gente quer quebrar e derrubar. Que é aquela crítica da colonização a partir de um saber, né? De ser Isso. colonizado pelo saber Isso. do outro. O saber é apreensível e pode ser vendido, a verdade não. Nossa. Que é, Paula, aquele livro que você apresentou na abertura? É o do Juliano Garcia, o da. Ai, gente. Discurso. Não? Puta, eu estava com ele na bolsa. Esqueci. Esqueci o nome agora. Mas é o que. Justamente porque é uma colonização a partir de um saber do outro, que, no caso ali, ele estava colocando pelas questões das especialidades, e cada vez que se especializa mais, a partir do momento que você explica algo, de alguma maneira você já está colonizando, né? Mas aqui, para nós, a gente está falando isso a partir de uma outra perspectiva, né? É por isso que é bastante legal a verdade ser não toda, né? É Não porque se explica tanto. e aí, mas aí é que eu acho que quando até a Jandira colocou, a gente se apega, você colocou da insustentável leveza do ser, que eu achei maravilhoso também. A gente coloca essa questão do apego ao sintoma, mas também é muito difícil lidar com essa verdade aí não toda, não é tão simples assim, né? Quantos? Milhões. Milhões de anos de análise. Não, chegaremos ao fim, não é assim também, né? Bom, gente, a discussão está boa, maravilhosa, foi uma noite muito boa, muito produtiva. Muitos agradecimentos a vocês, trabalhos lindos, e como disse o Luiz, é verdade, a gente escutou cada um de vocês, né, em cada trabalho. Termina a apresentação de desenodamento de um cartel assim, e a gente sai assim querendo muito também, né, passar por isso, porque é muito bonito de assistir isso. E, bom, mas no adiantado da hora, infelizmente, temos que acabar, porque a verdade não é toda e o tempo também não é infinito. Então, a gente precisa encerrar aqui hoje. Agradeço a presença de todos e continuamos e seguimos. Temos alguma atividade? Agora vem férias. Agora é férias. Segundo semestre, não, mas ó, já se preparem. Segundo semestre, já teremos o Diálogos Possíveis com a Alejandra, esqueci o sobrenome, Jandira me ajude, Fábio, Nilma me ajudem. Alejandra, Só estou pensando sobre a verdade agora. uma psicanalista argentina que Sustentável tem um leveza do trabalho maravilhoso sobre o Jonena de Princesa, e ela vem questão da online. transexualidade. Ela estará conosco online em agosto. Então se prepare, tá bom, gente? Obrigada, boa noite a todos. Parabéns. Ai, gente, esse cartel já feito.